Bom, pessoal, nesse segundo bloco, então, nós vamos falar sobre texto publicitário. Vocês podem estar estranhando um pouco o cenário e tal, mas, enfim, por questões técnicas, nesse segundo bloco, é esse o nosso cenário. Então, o que é o texto publicitário? O texto publicitário é aquele texto pelo qual se busca de forma objetiva, sem cansar o público-alvo, né? É, Você busca transmitir a ele a informação de que, ei, você precisa desse produto, ei, esse é o nosso produto. E como, né? Como você faz, né? Onde você consegue o nosso produto ou serviço. Tá? Então, ele busca de uma forma muito objetiva, tá? Muito clara, atrair, né, a atenção do público para que ele adquira aquele produto ou serviço. Tá? Então, as empresas, de modo geral, né, que tem um campo, digamos, de publicidade muito forte, investe pesado na contratação de profissionais habilitados, né, que têm essas habilidades. E quais são essas habilidades? Essas pessoas precisam saber construir bons textos, precisam ser criativas, precisam estar atentos a tudo o que acontece, né, no meio publicitário, devem ter habilidades linguísticas, ou seja, devem saber se expressar muito bem e também devem saber pesquisar, né? Pesquisar, inclusive técnicas de comercialização, técnicas de publicidade, né? Então, são profissionais completos, né? A ideia é que sejam profissionais completos que consigam, através da sua produção, né? Da sua produção publicitária, consigam atrair o público-alvo e convencê-los a adquirir produtos ou serviços. Tá? Então, esses textos, tá? Esses textos publicitários, eles têm características distintas. Né? Eles vão variar de acordo com a apresentação, com o local de apresentação, então vão variar de acordo com o tamanho e também com a forma como eles vão se apresentar. Eles podem ser textos narrativos, ou seja, ele pode contar uma história aleatória e introduzir o produto ou serviço nessa história, ou ele pode contar a própria história do produto ou serviço. Né? Então, esse é o texto narrativo. Temos também o texto argumentativo, que é aquele que apresenta hipóteses de aplicação, de razões, né, para a aquisição do produto ou serviço. Ele até vai apresentar hipóteses, mas sempre ele vai sobrepor uma das hipóteses, né, em relação às outras. Ou seja, ele até vai te dar algumas ideias para que você te dê aquela sensação, né, dê ao seu público-alvo a sensação de reflexão sobre o que está se adquirindo, mas ele vai apresentar de uma forma mais enfática razões pelas quais o público vai acabar adquirindo aquele produto ou serviço preferido pelo publicitário, ou seja, aquele no qual ele deu maior atenção, maior ênfase. Né? Então, assim, é bacana porque o texto argumentativo, então, ele traz isso. Ele entrega ao público-alvo a sensação de reflexão, mas ele traz o convencimento através do maior número de informações relacionadas ao produto ou serviço que ele quer comercializar, né? Fazendo entender de que aquela é a melhor opção por aquelas razões. Né? E aí você tem também o texto descritivo. Esse ele faz como o nome diz, descritivo, ele faz uma descrição minuciosa daquele produto ou serviço. Né? Então ele vem trazendo as características, porque ele é mais macio, porque é mais flexível, ou porque é mais sedoso, né? Vamos imaginar uma propaganda de roupa de cama, por exemplo, né? Ou colchões, né? Mais macio, aí mais macio. E por que é o mais macio? Vamos pensar na propaganda de colchão. Por que é mais macio? Porque usa molas pocket, não sei o que, individualizadas, porque o pillow é de tantos milímetros, e tantos fios. Então, ele é um texto descritivo, ele vai trazer as características do produto para fortalecer o convencimento do público-alvo em relação à qualidade do produto ou serviço que está sendo adquirido. E para que essa apresentação seja perfeita, o texto publicitário ele possui alguns elementos que devem ser de uma maneira, digamos assim, bem objetiva. Eles devem ser apresentados ao público, né? E você tem que pensar na hora de construir o texto, né, publicitário,
tem que ser pensado na função de cada um desses elementos, tá? Então, o texto publicitário ele vai trazer o quê? O título, vai trazer o corpo do texto e vai trazer a conclusão. Tá? Lembrando sempre, gente, talvez seja do interesse de vocês, né? Vamos, né? Cada um vai fazer a sua avaliação individual, mas as grandes empresas, as grandes corporações investem pesado, né, na publicidade. Então, os profissionais que possuem essas habilidades ali eles são muito bem remunerados. Né? Então, de repente, pode estar aí uma boa oportunidade quando a gente se aprimora, né, em relação a essas habilidades. Agora, voltando ali para o texto publicitário. Então, ele tem alguns elementos que eles devem ser estudados de maneira pormenorizada, ou seja, né, minucioso, passando ponto por ponto. Mas quais são eles? O título, o corpo do texto e a conclusão. O título, ele deve funcionar como um chamariz, ele deve atrair de uma forma muito intensa para que o público, né, venha a conhecer aquele produto, venha a dar continuidade, porque vamos imaginar um texto desconexo, um texto que não seja atrativo, né, o título, né, o texto do título, que não seja atrativo, que não instigue, que não provoque a curiosidade do leitor, ele fatalmente, o leitor, ele passa para o próximo título, né? Então, ele precisa... vamos imaginar a sensação quando você chega num dos seus ambientes pelos quais você circula, né? Seja um ambiente familiar, para quem pratica esporte, chega lá no futebol, ou chega mesmo no curso, enfim, chega no trabalho, e aí, de repente, vem alguém muito próximo e diz, ei, vem cá, eu quero te mostrar um negócio aqui, ó, que você não pode perder, você vai curtir. Você, né? Nossa, vamos lá, vamos ver o que é. Por quê? Para o nosso subconsciente é enviada a mensagem de que, ei, vamos dar uma olhada nisso aí, não custa nada, e você, ao não ler, ao não conferir, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Não te custa nada dar uma olhadinha. Então, é essa a sensação que o título precisa passar para o público-alvo. Né? Essa sensação de, ei, você precisa olhar isso aqui. Não perca. Se você não olhar, você está perdendo uma oportunidade. Joia. O título ele deve provocar essa curiosidade. O corpo do texto ele tem que fazer jus. Então, uma vez provocada a curiosidade, o texto ele tem que trazer elementos, e aí pode ser narrativo, descritivo ou argumentativo, mas ele vai ter que trazer elementos que justifiquem aquela curiosidade provocada, e aí falando sobre o produto, e aí das diversas formas, você pode falar sobre, né, o texto ele pode falar sobre a experiência vivenciada pelos consumidores, né, pelo público-alvo, através daquela aquisição de produto ou serviço, pode apresentar os benefícios da aquisição ou os prejuízos pela não aquisição. Então, cada produto vai trazer a sua peculiaridade em relação a isso, mas tem que ser muito bem estudado para fins de apresentação ao grande público, para que haja, digamos assim, uma harmonia entre o título que foi apresentado, aquela curiosidade, aquela expectativa criada, e que o texto, o corpo de texto, ele supra essa expectativa criada. E aí, por fim, a conclusão, gente, é para fazer o fechamento mesmo, no sentido de direcionar a aquisição, inclusive, em algumas situações, é o momento em que também se refere à forma como vai adquirir, aonde vai adquirir aquele produto ou serviço. Então, o fechamento do texto publicitário, mas a ideia, acima de tudo, é que ele, digamos assim, ele consiga concretizar o convencimento do público-alvo. Então, foi instigado, né, lá no título, houve a curiosidade, a apresentação no corpo do texto, e aí, ao final, a gente precisa certificar de que o nosso público-alvo está convencido de que aquele produto ou serviço ele é necessário, ele precisa ser adquirido por ele. Tá? Então, são, a princípio, essas as funções do texto publicitário. A gente tem que também pensar que ele vai variar, né? Ele vai variar de acordo com o local onde ele for apresentado. Então, ele pode ser apresentado em outdoors, e aí o texto pode ser bem curto, você imaginando que a pessoa que vai passar está no trânsito, vai passar muito rapidamente, a mensagem ela precisa ser muito, não massagem, né, gente? A mensagem ela precisa ser muito sucinta, muito objetiva e digamos assim, chamar a atenção para algo importante, para algo relevante em segundos. Então, é muito importante
que se conheçam as técnicas para a construção desse tipo de texto publicitário. Mas também pode ser apresentado em jornal, pode ser apresentado em revistas, podem ser apresentados em jingles no rádio, né? Aquelas musiquinhas contendo a propaganda, e aliado àquela musicalidade, você tem o poder de, muitas vezes, fixar, né? Fixar a sua ideia, né? a sua matéria publicitária no subconsciente do consumidor, e aí isso vira referência para ele na hora de aquisição de produtos ou serviços naquele segmento. Além dessa musicalidade, eu falei dos jingles, muito importante para produtos e serviços que eles contenham e marcas, né, que eles contenham um slogan. Né? Pelo slogan, muitas vezes é onde vai haver a fixação no subconsciente do consumidor, do público-alvo, a fixação a respeito da marca. Tá? Se a gente pensar numa marca regional aqui, que teve um slogan muito forte por muitos anos, né, e até trocou recentemente, a Malhas Malve, sem fazer propaganda de ninguém, mas vamos lá, Malhas Malve, né? Por muito tempo foi o algodão longa vida, por algum tempo foi gostosa como um abraço. E agora, há algum tempo mudou. Alguém comentou comigo esses dias, mas eu confesso que nesse momento da aula aqui eu esqueci, depois tem que ver certinho. Enfim, mas se você pensar, por exemplo, o slogan, se eu falar aqui para vocês, um produto que tenha 1001 utilidades, fatalmente vocês vão lembrar do Bombril. Se a gente falar aqui de uma rede de lojas em Jaraguá do Sul, que tem de tudo sempre, né? Você vai lembrar da 1001. Né? Entre outros, né? Tem lá Faz com Carinho, né? Marisa, né? Faz com Carinho. Ou se colocar o jingle, né? Vem ser feliz, né? Será que eu estou falando da Casa Bahia, né? Então, assim, alguns exemplos, pessoal, de como e aí me perdoem, né? A falta de talento para enfim, para representar aqui esses jingles e tal. Mas assim, a importância de um slogan, a importância de um jingle e a importância da musicalidade, né? E também a importância de saber se colocar certo, na hora certa, na hora de se apresentar para o público-alvo. Tá? Então, esse potencial existe no texto publicitário e é importante que a gente conheça. A gente vai falar agora também do anúncio testemunhal. Tá? O anúncio testemunhal é a técnica de você pegar pessoas, podendo ser elas anônimas ou pessoas famosas, fazendo referência ao uso daquele produto ou serviço. Essas pessoas elas podem ser influenciadores, líderes de mercado, especialistas da área, né? Ou pessoas famosas que emprestem à marca daquele produto ou serviço o seu nome, né? Como sendo usuário daquele produto ou serviço, como recomendando, né, aquele produto ou serviço para o público-alvo, para, né, a população. Essa pessoa não tem moral. Com 3 perguntinhas básicas. Então, para fechar esse segundo bloco, as 3 perguntinhas que devem ser feitas, né, quando você vai utilizar o anúncio testemunhal, tá? Uso testemunhal irá dar maior credibilidade à marca? Faz sentido? Né? 2. Não se corre o risco de soar falso o uso de determinada pessoa conhecida do público? Né? Enfim, vamos supor, usar a família Nardoni para fazer propaganda de brinquedo, né? Enfim, para criança. Então, um exemplo esdrúxulo aqui, que, digamos assim, vai ao extremo, né? Vai ao extremo. Mas vamos imaginar, assim, uma propaganda, então, de um bem para a família, né? Mas aí é uma família sem sal, as pessoas não revelam prazer no consumo daquele produto de bem, né? Produto ou serviço. Então, assim, a mensagem, ela acaba ficando distorcida em relação à pretensão inicial. Né? Então, isso precisa ser considerado. E essa pessoa escolhida
tem moral para depor a favor do produto, né? Então, deve-se tomar esses cuidados aí para usar adequadamente a técnica do anúncio testemunhal. Beleza, pessoal? Segundo bloco encerrado, na sequência eu já envio o exercício da semana para vocês.